Olá, pessoal! Bom dia! Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde você tá, em que horário você tá vendo. Eu sou a Clara, esse é meu canal Prima da Gema, porque eu sou prima da Gema. E hoje eu vou reagir aqui. Se você é novo no canal, se inscreve. Se você curte esse tipo de conteúdo, principalmente. E já deixa o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer. É isso. Então, hoje agora eu vou reagir às polêmicas do Justin Bieber, porque a gente sabe aí, né? Ele é uma grande estrela, então não é novidade para quem não conhece o Justin Bieber, acho que todo mundo conhece, né? Ele tá bem mal ultimamente. A gente viu aí as polêmicas do Diddy, né? Que muita gente começou a falar do nome de Justin Bieber. Ele já não andava bem. Então, depois das polêmicas do Diddy, a gente vê aí que ele começou a ser visto indo em casa de massagem. Ele tá sendo visto, assim, meio desbaratinado, muito magro. E estão também dizendo que ele vai se separar da Hailey, né? E agora, então, vamos reagir aqui ao vídeo da Nath e Isa, que eu gosto muito do canal delas. Todo mundo que tá aqui já deve conhecer o canal delas, que elas são bem famosas. Eu sigo elas há muito tempo, mas agora elas ficaram bem famosas depois das polêmicas do Diddy, né? Que elas cobriram tudo, sim. Então, vamos aí. Justin Bieber sparks concern again, but this time it's a little bit weird. Justin Bieber goes live and crashes out. Everybody is freaking out and reacting. Justin Bieber's Instagram account is not doing Hailey any favors in this whole conversation that is surrounding her name. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio mais uma vez trazer nossas preocupações quanto ao Justin Bieber. Gente, o atual estado do Justin Bieber tá assim, eu não vou dizer só digno de preocupação ou pena, não. Tá tipo assim, alarmante pra dizer o mínimo. Juro, Tá alarmante. é um assunto muito sério agora que eu tô falando com vocês. Sim. Pessoas que são muito fãs devotas dele e que ficam nas redes sociais. Gente, assim, o que ele tá sofrendo com certeza não é fácil. Então, eu fico até, tipo, chateada mesmo quando as pessoas começaram agora a falar mal de novo da Hailey, fica falando mal dele. Gente, ele tá muito mal. Tipo, assim, é até ruim de dizer isso, mas parece que a vida dele tá por um fio, assim. Então, quem estiver vendo esse vídeo, assim, se tiver, puder ter cuidado, né? Não só com ele, mas quando você vê que alguém tá assim, ruim, tenta não jogar hate na pessoa, sabe? Não deixa ela lá. Se você não vai falar nada de bom, deixa ela lá, não fala nada, porque agora ele tá precisando de apoio. Ele tá num momento muito delicado, dá pra perceber. O que ele menos precisa agora é hate na internet, entendeu? E ele não faz nada pra ninguém. Ele tá na dele, entendeu? Tá vivendo a vida dele. É isso. Tentando defender, passar pano, falar que a gente não sabe o suficiente pra dizer que o estado de saúde dele não é algo que a gente possa comentar porque a gente não é médico ou a gente não tá perto dele, já passou de proteção e já Não, virou segredo gente. espiritual. Vamos remover essa venda dos nossos olhos. Pelo amor de porque, Deus. obviamente que estamos falando de uma pessoa. Gente, você não falar do assunto não quer dizer que ele não tá acontecendo. Acho que uma coisa é, vamos falar sobre, vamos, mas de preferência não pra ele, mas vamos comentar de forma positiva para as pessoas saberem e de preferência que nem elas fazem e que nem eu tô fazendo agora, pedindo cuidado, explicando que na verdade ele precisa de pessoas incentivando ele a melhorar, não a piorar, entendeu? Então assim, ok, falar sobre o que tá acontecendo, mas com respeito e com cuidado. Que está em um estado emocional degenerativo. É uma pessoa que isso está mesmo. mal, é uma pessoa que está abusando de substâncias de forma muito descabida e é um menino que está precisando muito da nossa ajuda. Ainda até arrepio. Que é uma pessoa que tem tudo e é uma pessoa que teve muitas coisas e muitas facilidades. Tem nada a ver, né? Na vida por causa da carreira. Sim, aí é que tá. Justamente por ele ter tudo, ele sofre coisas que a gente não sabe. Nós que somos pessoas normais, cada um tem problema, lógico. É muito mais fácil para quem é humilde ter problema, só que o caso dele é, como que eu vou dizer? Ele vive a realidade dele. A gente tem que adaptar os problemas das pessoas
pra realidade que elas vivem. Não adianta comparar ele com uma pessoa que não tem nada a ver. Porque ele tá vivendo no mundo dele. E no mundo dele, as coisas não estão bem pra ele, entendeu? Mas ao mesmo tempo muitos traumas. Foram 15 anos sendo piada, foram 15 anos sendo atacado, foram 15 anos Abusado, sendo perseguido, porque sendo a gente não tem realmente prova, mas... violentado por diversas pessoas, tanto na grande mídia, quanto na própria indústria, Exato. quanto até mesmo na internet. Só que já chegou o momento que a gente tem que falar, olha, a gente entende que você teve um passado complicado, a gente entende que talvez você casou às pressas, a gente entende que você foi realmente violentado e aviltado por muitas pessoas que você confiava quando você era adolescente, a gente não julga o seu trauma, mas a gente tá precisando entender que uma intervenção tem que ocorrer, gente. Gente, assim, tem muita gente que fala que a Hailey leva ele pro buraco, que ele não devia ter casado com a Hailey. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que ele ainda não voltou pra base ainda só por causa dela. Porque ela segurou as pontas, tanto que acontece, né? Isso eu nunca tive filho, então eu não posso saber. Mas eu vejo muita gente comentando na internet, tipo, estudos de que quando o casal tem filhos, a mulher, principalmente, para de dar atenção pro marido para dar mais atenção pro filho. Então, pode ver que ele piorou muito depois que o filho nasceu. Mesmo sendo o sonho dele de ter filho, eu acho que ele talvez não esteja conseguindo lidar com ele não ter mais esse suporte da Hailey. Porque pode falar o que quiser dela, mas ela com certeza ajudava ele. Porque ele passa por isso há muito tempo, essas coisas que elas estão falando de bullying virtual, de ter essa pressão. A gente provavelmente é praticamente certeza de que ele sofreu abuso dessas celebridades. Esse meio que ele estava é um meio tóxico, de muito uso de substância, de muito abuso. E é isso, ele vive isso desde os 12 anos de idade. Então você imagina, você tá numa realidade totalmente louca, cara, totalmente louca. E, na minha opinião, ele só não foi de base ainda por causa da Hailey. E agora que eles têm o filho, a Hailey não tá dando mais atenção pra ele o tempo inteiro, então ele tá se sentindo mais sozinho ainda do que ele provavelmente já se sentia. Porque não tá legal. A gente vai falar tudo o que tá acontecendo agora com o Justin Bieber. Eu queria abrir realmente só com esse comunicado pras pessoas que, cara, se você conhece uma pessoa que tá com esse tipo de comportamento errático como o Justin Bieber, tipo assim, ofereça ajuda de alguma forma, busque conhecimento, porque essa pessoa não tá bem. Exatamente. Pra ajudá-la, né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre Exato. isso. A gente vai dar todas as atualizações que a gente teve, desde o suposto unfollow da Hailey, até o que talvez esse novo álbum da Selena Gomez com o Benny Blanco possa ter gerado de gatilhos no Justin Bieber. Todas as Sim. postagens absurdas no fim de semana, a gente vai contar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 600k aqui na internet. É a nossa nova meta. Vai seguir a gente também nas redes. E aí, tipo assim, o que eu também ouço muito quando alguém tá passando por problemas desse tipo, ou até mesmo quando eu passei ou passo ainda, quer chamar atenção. Assim, nem tudo na vida é sobre chamar atenção, nem tudo na vida a pessoa quer se mostrar. Pensa nele como se ele fosse uma criança. Qualquer um que você vai pensar assim, você vê que a pessoa tá sofrendo, em vez de, tenta antes de pensar, ela quer chamar atenção. Imagina ela uma criança. Se ela fosse uma criança, você ia pensar isso? Não ia, você ia ter mais empatia. Então, tenta pensar assim, talvez essa pessoa esteja sofrendo mesmo. E eu falar pra ela que ela quer chamar atenção, só vai piorar. Então, pra quê, né? Piorar a vida de uma pessoa, sendo que você pode ficar quieto. Bom, como a gente sabe, o Justin Bieber já passou por muita coisa na vida desde Oi. que ele entrou pro Olha quem tá aqui, ó. E ultimamente, gente, acho que ele nunca teve uma época de paz, assim. Não. Sempre teve coisas acontecendo ao redor dele, sempre teve muitos rumores e coisas maliciosas ao redor dele. E agora, ultimamente, a gente tem visto no início de 2025 ainda mais coisas acontecendo. Rondando o seu casamento com a Hailey, rondando uma suposta recaída que ele poderia estar tendo com substâncias. Os olhares do público e da mídia estão voltados 100% para a família Bieber, né? A gente teve o nascimento do Jack ano passado, então tem uma criança no meio, então tá todo mundo querendo saber o que tá acontecendo ali. A gente não sabe ao certo qual seria o gatilho que desencadeou esse último episódio do Justin Bieber. A gente tem algumas teorias. Talvez ele ainda esteja, colhendo frutos de toda a exposição do caso Diddy, dele ser sempre linkado como uma das possíveis vítimas famosas dentre todas as vítimas do Diddy.
Pode ser isso. Porque, Talvez o com relacionamento certeza, da dá Selena gatilho Gomez nele. também pode ser isso. Não tô nem falando que às vezes é um gatilho porque ele não é ela. E ele casou odiando a ele. Não. Mas é que às vezes, tipo assim, existem coisas do passado que você se arrepende, que você fez com uma pessoa que você se importava, ou coisas que você não disse. E que aquilo vai te consumindo. A gente não sabe. Mas assim, os gatilhos, eles acontecem, gente, da forma mais, às vezes, do nada possível, sabe? Todas as pessoas que eu converso, às vezes, que tem algum problema de saúde mental, às vezes nem sabem dizer ao certo o que foi. Exatamente, e às vezes é uma coisa que pros outros, não precisa nem ser nenhuma dessas coisas que a gente falou, pode ser alguma coisa que aconteceu no dia a dia dele ali, que trouxe pra ele algum gatilho que a gente nem saiba qual que é, o que seja, o que tem acontecido. Agora ficar tapando o sol com a peneira não dá mais. Gente, não dá pra dizer. A gente tava vendo há algumas semanas atrás o Justin andando com uma aparência extremamente questionável, as pessoas estavam falando que ele tá muito magro e ele continua emagrecendo também, perdendo muito peso, as pessoas estão falando. E isso gerou preocupações. A equipe do Justin veio dizer que tá tudo bem, que ele tá passando pelo melhor momento da vida dele, que tá tudo certo, que ele não teve recaída, só que os dias e as semanas vão passando e fica cada... É sério. Tá? Tudo bem. A gente tá percebendo que tá ótimo. Nunca esteve melhor mesmo. Realmente. A amizade, ó. Forçou essa, hein? cada vez mais difícil de acreditar que isso seja verdade. A gente acompanhou agora nessas últimas semanas o documentário que foi feito na Hailey, que viralizou no TikTok, né? A série de 7 partes da Hailey obcecada Eu não vi. pelo Justin Bieber e pela Selena Gomez. Eu não vi, porque é isso, tipo assim, eu acho totalmente desnecessário nesse momento ficar tocando nessas coisas que com certeza machuca ele ainda mais, então eu não vi e eu não vou ficar falando mal da Hailey agora, porque não é isso que ele precisa, sabe? A Hailey, é o que eu falo, a Hailey pode ter vários defeitos, mas ela tá ali com ele, ela sempre esteve, e isso a gente não tem como questionar, não tem como questionar. E é isso, não vou falar disso, não vou assistir, porque me dá raiva que as pessoas falam tanto dela como se ela fosse péssima pra ele. E não sabe, ninguém sabe o que tá acontecendo. Se ela realmente é péssima pra ele, na minha opinião, o que parece é que não. Então, assim, gente, desnecessário. Desnecessário. E todo mundo tá falando sobre isso, inclusive representantes da Hailey já chegaram a dizer que ela tá pensando dessa vez em processar, em entrar com alguma ação judicial contra algumas pessoas. Então, assim, é uma questão que ativamente afetou o Justin e a Hailey, já que seus óbvio. estão dizer que algumas É decisões óbvio. vão ser tomadas. E no meio É de óbvio. tudo, a gente já sabia que ia acontecer, mas a gente estava esperando o que ia acontecer no lançamento, que é o álbum da Selena Gomez com o Benny Blanco. Ai, gente. Todos nós sabíamos que coisas seriam ditas. Olha, eu sei que isso daí vai ser impopular, mas assim, meu, os caras terminaram já faz 50 anos, sabe? Eles eram moleques quando eles namoravam. Ela vai falar do relacionamento dela com o Justin Bieber agora, quando o cara tá mal. Vai lançar a música agora. Meu, deixa a música pra lançar depois, sabe? Não lança a música agora, meu. Puta que... Outra coisa desnecessária. Totalmente desnecessário. Por quê? Porque aí as pessoas vão lá, vai fazer o quê? Vai jogar mais hate em cima dele. Como se ele já não tivesse mal o suficiente. Gente, aí depois acontece alguma coisa mais séria. Aí fica todo mundo, nossa, rest in peace, ele era tão novo. Ai, mas o que aconteceu? Gente, o que acontece? O que tá acontecendo? O moleque sofre hate na internet que nem um doido desde que ele tem 12 anos. E aí vem na hora que ele tá mal, a menina vem e lança uma música, sei lá, uma, duas, não ouvi a música, também não quero saber, porque é isso, eu fico com um asco. Eu fico com um asco, porque não é a hora de lançar isso, sabe? Tenha um pouco de sensibilidade com a vida de uma pessoa, gente. A vida de uma pessoa é muito preciosa. Pelo amor de Deus. Desculpa. Pronto, passou. Quanto ao relacionamento passado dela com o Justin. Ela veio dizer numa entrevista junto com o Benny que a maior parte do álbum não é sobre o que a gente pensa que é. Com certeza, isso aí com certeza. The interpretation is going to be up to the audience. Porque However, todo mundo... I would like to say most of this album has nothing to do with what everyone may go through. Most I of. think it's important for me to say that because A maioria. I've evolved so much and I have experienced life with new people. I've had to go through. Não evoluiu tanto assim, porque ela continua fazendo música pra ele, né? De um negócio que aconteceu há 20 anos, quando eles tinham 10 anos de idade, né? E ela ainda fez. Mas assim, legal que ela falou isso, menos mal. Mas também é desnecessário ela ter
feito qualquer música sobre ele agora. Lançado qualquer música sobre ele agora. Transitions with friends and lose people in my life and gain new people, and I've had a whole new life forever. So it's up for whatever people want. But to me, it was about both of our past and our history, and also just inspired by friends and relationships. Like some songs were actually meant about friendships in my life. And I think that's what, to me, the album was about. And I just wanted to get that out there because that was very important to me. Mas que a interpretação ia ficar a cargo do público e o público interpretou de diversas formas. Isso aí é tosco, né? Isso aí é aquele negócio que, quando a gente gosta da pessoa, a gente releva as coisas. Mas imagina se é, sei lá, alguém que você odeia, vamos supor, não sei, Ai, o Trump, vamos supor. Aí o Trump chega assim e fala assim, não, você que entendeu errado. O que você vai achar? Não é assim, né? Não é bem assim. Tem coisas que você tem que esclarecer. Não pode falar, você que entendeu errado, você que entendeu. Não, você tem que ter responsabilidade pelas coisas que você fala. Todo mundo tem que ter. Não dá pra colocar a responsabilidade no público, né? Porque aí é fácil. Aí você fala qualquer besteira que você quiser, e aí a culpa é de quem ouviu, não é de mim que falei. Oxe, vamos, né? Faça-me o favor. Eu acho que ela é uma menina super legal, assim, super doce, todo mundo fala muito bem dela, que não sei o quê. Mas quando o assunto é Justin Bieber, ela é totalmente desnecessária. Algumas letras, algumas descrições, algumas coisas que a própria Selena falou sobre esse álbum que leva as pessoas a crer que algumas das músicas sejam sim sobre a situação que ela passou com o Justin Bieber. E a Selena também falou outras vezes sobre o Justin Bieber, sobre esse relacionamento, quando ela foi perguntada sobre a música You Say You're Sorry, que é uma das músicas favoritas dela. So another one that what you said was maybe one. E ele fez a música Sorry, né, a música Sorry do Justin Bieber pra Selena, só que assim, ele lançou a Sorry 1 ano ou 2 anos depois que eles terminaram. Ela tá lançando uma música agora, mano, eu não entendo como que só eu que acho isso um absurdo. Eu não entendo, sinceramente, acho que é porque todo mundo gosta da Selena, gosta tanto que não consegue ver o que tá na cara. Gente, que não é a hora de ela lançar isso. Pelo amor de Deus. Não, mas aí vai falar, não, mas ela fala disso quando ela quiser, porque a vida é dela. Faça-me o favor, né? Vai lançar agora. As faixas, né, do álbum novo I Said I Loved You First, dela com o Benny, e é uma resposta direta pra Sorry do Justin Bieber, né? Se você for olhar, existem frases por frases que são, tipo, respostas assim. Só o nome já é, né? Rebatam. Você pega uma coisa ali eu fiz esses erros milhares de vezes, aí na música da Selena fala, tipo assim, você me pediu desculpa milhares de vezes após errar. São coisas que a gente olha e fica muito difícil não ver. E a prerrogativa mesmo da Selena e também do Benny de produzirem o melhor álbum possível, com as melhores músicas possíveis e que fala da vida deles nos últimos 10 anos. Eles têm direito de se expor e falar o que eles quiserem, entendeu? Eu não concordo. O Justin e a Selena tiveram uma história, ela pode falar sobre isso quantas vezes ela quiser. Eu não concordo. E do que ele vai achar ou não quando esses É isso, eu acho que você tem que ter responsabilidade pelas coisas que você lança. Se você sabe que o cara já tá mal, e que a internet vai cair em cima dele, porque vai, ela sabe que vai, ela vem com essa história de, cada um fala, interpreta do jeito que quer. Não, a vida não é assim. Ela sabe muito bem como as pessoas vão interpretar, e ela sabe muito bem que as pessoas vão dar hate nele. Aí vai fazer isso pra quê? Porque vai lançar um álbum bom? Não é possível que você não tenha nenhuma outra música boa pra lançar, então você é uma grande de uma bosta. Se você tem que lançar bem essa música, não pode ter outra. Lança um single depois, porque tem essa opção, né? Você pode não lançar junto no seu álbum. Você pode lançar um single só com aquela música e mais 3, tipo, remix, entendeu? É isso. Não. Não foi só Não uma concordo. história. Foi uma história que durou 10 anos e que terminou com a gente. Selena no pior momento da sua É isso. Provavelmente elas são fã da Selena, na verdade elas já falaram que são. São fã da Selena Gomez e aí fica passando pano pras coisas erradas que ela faz. Não dá pra passar pano pra isso aí não, gente. Não vou passar não. Sinto muito. vida. Exatamente. Então, assim... E que, tipo, velho, você tem direito de contar a sua história, principalmente se você é uma artista igual ela, que tem 30 anos de carreira praticamente, e um século de fãs que podem ser ajudados pelo... Se fosse o contrário,
Mesmo porque eu já vi elas falando mal de homem que lança música falando mal da mulher. Justin Timberlake, elas falam mal dele porque lançou a música da Britney. Se a Selena que tivesse mal e o Justin lançasse uma música falando mal dela, elas não iam gostar. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Não posso ter certeza absoluta. Mas assim. É muito óbvio. Muito óbvio. Testemunho dela, entendeu? Então eu não acho que, tipo, ela falar a história dela é ser obcecada. Igual a gente falou Não, não é ser obcecada, mas é desnecessário. Pra falar de todo esse triângulo amoroso, a gente também achava que era prerrogativo, porque também era a história da Hailey. Só que a gente tem que também, obviamente, lidar com as consequências das nossas escolhas. Se a gente quer expor, se a gente quer falar, igual a Selena tá falando, olha, o álbum não é sobre isso. O álbum, na verdade, não é só sobre uma relação, é sobre múltiplas relações, tanto minha quanto do Ben, tanto de amor quanto de amizade. Só que as pessoas vão interpretar como elas quiserem. A gente tem que saber disso. Quando eu faço um vídeo aqui junto com a Isadora pro canal, a gente sabe também que às vezes o vídeo pode ser mal interpretado. A gente já passou por esses momentos antes de ser cancelado por coisas que a gente falou, ter ruído na mensagem, não era isso que a gente queria dizer, mas a exposição também traz esses ônus, né? Sim. De todas as especulações sobre Hailey Bieber obcecada, a gente teve alguns acontecimentos acontecendo aí, principalmente vieram pessoas que já conviveram com a Hailey, falar um pouco sobre ela e sobre também suas amigas Kylie e Kendall Jenner. Vocês lembram da Pia Mia, gente? Aquela mas elas estão falando mais sobre, tipo, a Selena e sobre a Hailey do que sobre o Justin. Vamos ver outro vídeo? Vamos ver o do Fefo. É pra trajetória do Justin Bieber, é Ó, ele normalmente é bem imparcial nas coisas. impossível não lembrar que ele já viveu de tudo um pouco. Apesar de ter alcançado um nível de fama global, ele foi exposto na mídia desde muito cedo, ele enfrentou problemas com drogas, ele chegou até a ser preso. O homem tem história. Mas parecia que tudo isso tinha ficado no passado. Nos últimos anos ele parecia mais tranquilo, ele se casou, teve um filho, a vida estava seguindo seu rumo. Até que chegou 2025 e BUM! Eu acho que o Diddy e o filho é os que têm muito a ver com isso. Começaram a pipocar várias teorias nas redes sociais, dizendo que o Justin estava passando por mais um período conturbado na sua vida. Tudo por causa de alguns Ai, gente, ó, desculpa atrapalhar, mas eu adoro o Fefo. Então, quem não segue o Fefo, o canal dele é Fefoverso, segue lá, porque ele é maravilhoso, ele é super fofinho, ele fala com todo mundo com muito respeito, com muito carinho, muito cuidado. Eu adoro ele. Eu assisto praticamente todos os vídeos dele. Só se eu não conheço a pessoa, não sei do que ele tá falando, não tem interesse, daí eu não assisto. Mas às vezes eu nem conheço a pessoa, e mesmo assim eu assisto só porque é o vídeo dele. Então eu recomendo muito pra vocês o canal dele. Comportamentos dele que deixaram os internautas bem preocupados. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar no vídeo de hoje. O que é que tá acontecendo com o Justin Bieber e por que ninguém tira o nome do astro da boca. E eu já aviso que esse vídeo é para aquela pessoa que não sabe o que tá acontecendo e que não tá acompanhando as teorias da conspiração. É aquele resumão básico para você entender o que tá pegando e conseguir conversar sobre isso com seus amigos. Fechou? Bora entender. Fechou, lindo! É todo esse bafão. Te amo! Então vem comigo. Se 2025 Ai, tivesse vida um subtítulo, fofinha da mamãe, provavelmente seria o ano em que o Justin Bieber não teve um dia de paz. Porque, olha, o ano mal tinha começado e ele já tava no meio de uma confusão. Logo em janeiro... Gente, esse ano, pelo amor de Deus, hein? A gente tava pensando que 2024 foi ruim, mas 2025 tá de parabéns. É inteligência artificial substituindo a gente. É um calor desgraçado. É terremoto derrubando prédio na Tailândia. Gente do céu. Tá, ó. É o Trump sendo eleito e o Elon Musk só... Em janeiro, os fãs perceberam que o Justin tinha dado unfollow na sua própria esposa, a Hailey Bieber, no Instagram. E aí, gente, o caos foi instaurado na internet. Começaram as teorias de crise, divórcio, DR pública, parecia o fim dos tempos para esse casal. Mas parece que nenhuma teoria acertou o que de fato aconteceu, pelo menos na versão oficial das coisas. Isso porque no mesmo dia que essa história viralizou, o Justin voltou a seguir a Hailey e explicou nos stories que a conta dele tinha sido invadida e que o tal unfollow seria culpa de um suposto hacker. Um hacker fofoqueiro, pelo visto, que ama causar uma treta. Olha, eu não desconfio que alguém tenha mexido no celular dele. Ok, mas
Eu acho muito estranha essa história de que É. um hacker invade suas contas e, em vez de vazar fotos e vídeos pessoais, ou de visualizar suas mensagens, ou de postar um golpe no feed, ele simplesmente vai lá e dá unfollow numa pessoa. Mas o que ele falou até que faz sentido. Ser, tipo assim, ele tá lá nesses. Que ele tá abusando de substância, né? Então ele tá nesses momentos muito loucão, com a galera, com alguma menina que ele. Sei lá o quê. A menina tá afim dele, vai lá, pega o celular dele que tá lá de sopa e dá unfollow na Hailey. Só pra ela brigar com ele depois, entendeu? Pra ver se os dois se separam. Pode ser, pode ser. Acho que não, mas eu não posso também ficar aqui criando teorias. Posso sim. Na verdade, eu já fiz isso, então. Nossa, é verdade. Pode ser, mas isso é uma coisa que eu nunca vou saber. Só pra causar uma treta na internet. Mas beleza, guarda essa informação porque a gente vai voltar aqui já. Tem Então, alguma. só Tem, por exemplo, uma mulher pode querer que eles dois se separem. Mas aí talvez ela fosse fazer mais coisas, tipo mandar mensagem, ou mandar foto dela pelada, entendeu? Acho que não faz muito sentido mesmo. Provavelmente foi ele que tava. Eles brigaram, ele ficou pé da vida na hora e deu unfollow nela. Eu já fiz isso com tanta gente, tantas vezes. Fico brava na hora. Vou lá e dou unfollow, ou vou lá e xingo a pessoa e depois eu me arrependo. E principalmente quando eu, caixa cheia. reforçar. Tudo é uma boa ideia Publicamente, quando eu cachacho. tava tudo bem entre eles. Tanto é que algumas semanas depois, no Dia dos Namorados, a Hailey postou uma foto ao lado do marido. Ou seja, por enquanto, o casal tá firme e forte. E com acesso às redes sociais. Nenhuma invasão aconteceu de novo. Sabe esses vídeos de entrevista que eu fico colocando aqui enquanto eu falo? Então, eu sou apaixonado por esse tipo de conteúdo. Se deixar, eu fico o dia inteiro vendo entrevista dos famosos. E eu preciso te contar que o Opera tá sendo uma mão na roda com Ai, isso, amigo, porque ele continua eu não tô reproduzindo sendo seu paga vídeo pelo em outra Opera, mas, aba, ó, enquanto você... Vão lá no Fefo e ver a propaganda do Opera no canal dele, tá? Brasileira, o negócio só fica melhor. Olha só, o Opera convidou 2 artistas brasileiras para criarem temas únicos para o navegador. Eu já falei, mas vou repetir, o Opera é gratuito e vai facilitar a sua vida. Clica no link aqui na descrição ou no comentário fixado para fazer o download e começar Olha que a usar chique, ele fazendo agora propaganda mesmo. do Opera. E eu já me despedi Venceu dos na vida. navegadores pré-instalados e tô usando só o Opera. Boa. Não esquece de testar os temas Calma e Sossego para deixar a sua experiência ainda mais imersiva. Bora continuar com o vídeo. Bora. Em fevereiro, Justin e Hailey apareceram juntos de novo, dessa vez num evento da Rode, a marca da Hailey. Até aí, tudo certo, só que um vídeo do Justin conversando com a especialista em estética Sarah Tan começou a circular online e deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque no vídeo o Justin aparece com um sorrisão no rosto, se coçando todo e meio inquieto. Foi o suficiente para reacender aquele alerta na internet. Será que ele tá bem? Será que ele teve uma Parece o que isso aí, hein? O que parece tá isso? rolando? Galera que vai na rave. que parece que ele usa, né? Um pouquinho além. Ele foi de uma dosinha um pouquinho mais alta. E é importante contextualizar que essa preocupação não veio do nada. O próprio Justin já falou abertamente no documentário Seasons, de 2020, que começou a fumar maconha com 13 anos. Não, mas maconha não tem nada a ver com isso, gente. Maconha não faz nada disso aí, não. Não, maconha deixa a pessoa calma e bem ao contrário, ela fica calma, às vezes com sono, o olho diminui, ela fica com reação mais lenta, não tem nada a ver com isso aí. Isso aí que ele tá fazendo é outra coisa, é negocinho de rave. É aquele balinha, docinho. Pouco depois disso já tava se aventurando. Eu tô rindo, gente, mas eu não acho engraçado não, tá? Eu tô rindo que eu sou assim mesmo, eu dou risada às vezes falando. Em drogas mais pesadas. Ele contou que a rotina dele era acordar e já ficar dopado. Era uma forma de escapar da pressão que ele sofria por ter virado famoso tão jovem. E eu sei que esse é um contexto bem breve de um problema que é muito maior, né? Sim. Falar sobre crianças e adolescentes que recorrem às drogas pra lidar com a fama é uma conversa muito mais séria do que esse vídeo de fofoca aqui. Mas, enfim, continuando. Pra colocar mais lenha na fogueira, saiu uma matéria do Page Six dizendo que Justin Bieber estaria passando por um momento muito difícil. Segundo a
a fonte, a Hailey até tentava ajudar, mas ela não sabia direito como lidar com essa situação. Pouco depois, a Rolling Stone trouxe outra informação. O Justin estaria em um processo de limpeza, cortando relações pessoais e profissionais que, segundo ele, já não faziam mais sentido. Muita gente viu isso com certa preocupação também, já que ele estaria se afastando até de algumas pessoas próximas. Mas aí veio um representante do cantor tentar acalmar os ânimos da galera. Ele disse que sim, 2025 tem sido um ano muito transformador pro Justin Bieber, mas no bom sentido. Agora ele tá 100% focado na Hailey e no filho, o Jack Blues, que nasceu em agosto do ano passado. O representante também negou qualquer envolvimento do Justin com drogas Não tá pesadas aparecendo não, e gente. criticou quem estava espalhando essas histórias, dizendo que essas eram narrativas negativas, sensacionalistas e prejudiciais. E finalizou dizendo que o cantor tá vivendo um dos melhores momentos da sua carreira. É complicado porque, mesmo com esse pronunciamento, as teorias não pararam. Até porque o Justin Bieber continuou publicando conteúdos, digamos, questionáveis. Teve foto fumando, teve vídeo fazendo um rap sobre estar chapado, e aí você conhece a internet, né? O que antes era uma faísca, de repente virou um incêndio. Tudo foi alimentando essa dúvida de, ué, gente, o que tá acontecendo com o Justin Bieber? Ele tá bem ou não tá? E aí? Depois, ele publicou uma mensagem religiosa meio enigmática, que muita gente interpretou como uma analogia sobre o momento que ele está vivendo agora. A mensagem dizia: Jesus não curou Lázaro, seu melhor amigo, imediatamente, mesmo sabendo que as pessoas iriam criticá-lo. Mas a parte mais poderosa dessa história é que, quando todos achavam que Jesus tinha falhado, ele fez algo muito maior. Ele ressuscitou Lázaro. Assim, ele mostrou que não tem apenas poder para curar, mas domínio absoluto sobre a vida e a morte. A pergunta ficou no ar. É um desabafo? É alguma coisa simbólica? É um comeback musical? Ou é só uma mensagem inspiradora para os seus seguidores? Até então, o foco da fofocaiada toda tava no Justin Bieber e na sua saúde mental. Mas, como essas discussões foram tomando dimensões cada vez maiores, o fogo acabou queimando pro lado da Hailey Bieber também. Tudo começou a esquentar de novo quando viralizou no TikTok um documentário de fã, postado originalmente no YouTube em agosto do ano passado, bem na época que a Hailey tinha dado à luz. O vídeo acusava a modelo de ser obcecada pela Selena Gomez, ex do Justin. Tenho certeza que você sabe dessa história. E sugeria que ela teria feito de tudo pra afastar a atriz dele e se aproximar do cantor. O negócio viralizou demais. Talvez você tenha visto alguma coisa sobre isso online. Aí, pra piorar, apareceu uma influencer chamada Courtney Presto, dizendo que a Hailey curtiu um vídeo dela zombando de um ensaio fotográfico da Selena Gomez com o seu noivo, o Benny Blanco. Segundo ela, aquilo era uma prova de que a Hailey realmente odiava a ex do seu marido e gastava muito tempo na internet jogando shade nela. Esse episódio, em específico, dividiu a internet. Assim, que ela com certeza não gosta da situação, ela... Assim, né, é meio complexo isso, porque eu concordo que ela também incentiva muito esse ficarem falando ainda da Selena e do Justin. A Hailey incentiva isso, porque ela realmente aparece de vez em quando dando uns shades na Hailey indiretamente, por exemplo. Mas nesse caso do curtir, provavelmente acontece. Todo mundo sabe desse ensaio fotográfico, porque ficou muito pop, e tinha muita gente mesmo falando que era brega, que... Nossa, que foi de mau gosto. Como também teve muita gente que gostou, então ficou muito pop isso daí. Então, ver esse ensaio, eu, por exemplo, não sigo nada da Selena Gomez, porque ela não é da minha época, então não é o tipo de música que eu curto muito. Tem algumas músicas dela que eu gosto, mas nunca segui nada dela. Então, se eu vi, é porque qualquer um vai ver, entendeu? Então, e ela curtiu, a Hailey curtiu o post. Isso não quer dizer que ela tá obcecada e fuçando, simplesmente apareceu na timeline dela como apareceu na minha. E eu também não sigo a Selena Gomez. Mas assim, já teve outros casos em que realmente foi um shade direto pra Selena Gomez. Nesse caso, acho que ela curtiu, não imaginou que alguém ia perceber que ela curtiu, né? Que é foda também. Ai, que é difícil também hoje em dia você ser famoso, que as pessoas veem até o que você curtiu, gente. Tipo, é muito estranho isso, né? Você curtiu uma coisa... Você não pode curtir uma coisa que você não deveria curtir.
Porque as pessoas vão ficar sabendo e vão expor. É difícil, né? Mas enfim, acho que não foi nem tão sério assim isso de ela ter curtido, porque provavelmente ela não imaginava que ia dar ruim. A galera ainda tá meio perdida no que aconteceu. Em resposta oficial ao E! News, um representante da Hailey negou tudo, disse que ela nunca curtiu esse vídeo e que a história foi fabricada por uma criadora de conteúdo que tava só tentando lucrar em cima de uma rivalidade velha e batida. Mesmo assim, a coisa já tinha tomado uma proporção absurda. Tanto que, segundo o TMZ, a Hailey estaria cogitando entrar com um processo contra quem anda espalhando essas narrativas difamatórias contra ela. E mais, ela teria procurado ninguém mais, ninguém menos do que Lisa Moore, a advogada que representou a Cardi B num mega processo contra uma influencer que terminou com uma indenização de 4 milhões de dólares pra rapper. Ou seja, o clima só foi esquentando. E voltando a falar sobre o Justin Bieber, os posts enigmáticos continuaram. No mês passado, ele fez um desabafo sincero nas redes sociais sobre síndrome do impostor. E foi bem sensível. Ele escreveu: as pessoas me disseram a vida toda: uau, Justin, você merece isso. E eu, pessoalmente, sempre me senti indigno, como se eu fosse uma fraude. Como se, quando as pessoas diziam que eu merecia algo, eu me sentisse trapaceando. Tipo, caramba, se elas soubessem o que eu realmente penso, como eu julgo os outros, como eu sou egoísta, elas não estariam dizendo nada disso pra mim. E pouco depois veio o que todo mundo tá chamando Antes de continuar com o vídeo, eu queria dar um alerta aí de gatilho para você. Se você tem problemas com dependência química, ou problemas de autoflagelo, ou de pensamentos nocivos contra você mesmo, esse vídeo pode não ser para você. Então, se você tem gatilhos com isso, eu não recomendo que você continue assistindo a partir daqui, tá bom? É isso. como eu julgo os outros, como eu sou egoísta, elas não estariam dizendo nada disso pra mim. E pouco depois veio o que todo mundo tá chamando de o estopim desse caso. O Justin abriu uma live no Instagram, do nada, sem camisa, sem falar uma palavra, e ficou ali por mais de 15 minutos só balançando a cabeça, enquanto tocava trechos que os fãs acreditam ser demos do próximo álbum. Mas o que mais chamou a atenção aqui foi a aparência dele. Visivelmente mais magro e com um olhar meio distante. Isso, claro, só aumentou as especulações. E lembra que lá no começo o Justin teria dado unfollow na Hailey e isso causou muito na internet? Agora aconteceu o contrário. Um dia depois dessa live polêmica dele, os fãs perceberam que a Hailey não estava mais seguindo o seu marido. E pronto, bastou só isso pra internet ressuscitar toda aquela teoria sobre o casamento estar em crise. O que é que aconteceu dessa vez? E de novo, a culpa era da tecnologia. A própria Hailey Bieber comentou num vídeo no TikTok explicando que o Justin tinha desativado e reativado a conta dele, e isso meio que bagunçou o sistema do Instagram. Então, mesmo que você seguisse ele, aparecia como se não estivesse seguindo mais. Foi uma confusão dentro da plataforma porque ele desativou e reativou a conta em pouco tempo. E a gente precisa levar em conta que no meio dessa confusão, a Selena Gomez lançou um novo álbum em parceria com seu atual noivo, o Benny Blanco, o I Said I Love You First. Nesse projeto, a Selena fala sobre passado, presente e futuro, então ficou difícil escapar do ressurgimento de conversas sobre o antigo namoro dos dois. Não dá pra dizer se isso foi algum tipo de gatilho ou não, mas o Justin comentou recentemente nas redes sociais que tá se cuidando pra conseguir lidar melhor com a raiva. Ele disse: "Eu tenho problemas de raiva também, mas eu quero amadurecer e não reagir tanto." Essencialmente, é por isso que a internet tá preocupada com o Justin Bieber. E eu preciso te falar que tem muita gente que acredita que esses enigmas fazem parte de um novo álbum. Eu acho muito difícil. Ah, não, Enquanto gente. isso, outros acham que toda essa história é Pode ser, mas- socorro. A verdade é que a gente não sabe. E não tem como É. a gente saber. O que a gente precisa saber é que por trás de todo post, por trás de toda live, existe um ser humano ali. O Justin Bieber Exato, soube exato, gente. Ele praticamente falou o que eu tô falando aqui. Ele é uma pessoa, gente. Ele é uma pessoa. Não tem como. Tem como, mas. Imagina ele uma criancinha.
os olhos do mundo. E mesmo depois de tanto tempo, ele continua sendo interpretado pela galera. Seja como ídolo, seja como vilão. Então eu acho que antes da gente chegar numa conclusão, a gente precisa ter um olhar um pouco mais empático pro Justin Bieber ser humano. Que talvez esteja passando por uma barra muito pesada. Mas eu fiz meu trabalho de te atualizar nessa fofoca. É isso que tá pegando. Resumo da ópera, a gente não sabe. Mas a internet tá preocupada. Obrigada, amor. Atenção nisso e com alguns motivos. Apesar de fontes oficiais dizerem que tá tudo bem e o Justin tá mega feliz. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Você acha que tudo isso é um mal entendido da mídia? Não. Ou não? E a gente realmente Não, ele precisa tá prestar mal. atenção nos alertas, nos sinais que ele tem nos dado. Comenta aí, quero Sim. saber. Essa é a fofoca de hoje. E eu espero que você esteja mais inteirado agora. Espero que você consiga conversar com seus amigos sobre isso. Se sim, my job here is done. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, manda pra um amigo que Muito também bem. faz ideia do que tá acontecendo. Vai me seguir nas redes sociais. deixei e a like gente se vê já, no deixa eu próximo ver. vídeo. Belezinha? Não, olha, não tinha deixado o like, tem que deixar. E você? Aproveitando que ele pediu like no vídeo dele, dá like no meu também. Vai lá no vídeo dele também, dá like no vídeo dele, porque ele é um divo maravilhoso. Ai, pessoal, pois é. Venho por meio desse me retratar. Porque eu tinha acabado de editar o vídeo e aí eu fui olhar as notícias e o Justin Bieber deu uma indireta pra Selena, falando que assim que as mulheres no Instagram reagem quando são pedidas em casamento. Aí tinha o bonequinho lá do Lord of the Rings falando My Precious. Ai, o mundo não gira, ele capota. Paguei minha língua, mas é isso. Agora falando sério. Não é justificando, não tá certo. É infantil ele dar indireta pra Selena. Mas, né, imagina se fizesse uma música sobre você. Você também não ia responder? Acho que é assim o mundo. Bateu, levou. Quando você faz uma música pra alguém, você dá abertura pra ela também falar de você. Então, até chega a ser um ciclo vicioso. Ainda mais no mundo de hoje que pra você ficar sempre sendo falado, é bom você sempre continuar meio que as tretas. Então, não me surpreende. Apesar de... Acho que ele não tava pensando nisso. Ele provavelmente só tava muito pé da vida mesmo com a situação, porque com certeza ele tá tomando muito hate, principalmente depois que o álbum da Selena foi lançado, né? Com certeza os fãs da Selena estão tacando muito hate nele e na Hailey. Então, acho que é meio que natural que ele tá pé da vida. Foi uma atitude adulta? Não foi. Mas é o que eu falei. Eu entendo. Não concordo, mas entendo. Quando eu tô com raiva, eu falo algumas coisas que eu não gostaria de ter falado, sabe? Depois eu me arrependo. E é de coração mesmo que eu me arrependo. Então eu imagino que possa ter acontecido isso com ele também. Mas não tem como eu saber. Tô aqui só supositando. Mas não quero defender ele. Achei que essa atitude dele foi errada, mas quem começou foi a Selena, né? E outra coisa que aconteceu também é que tem fontes que estão falando que a Hailey tá conversando com os familiares e pedindo ajuda pro Justin, né? Porque ele não tá comendo, não tá dormindo. Então, assim, pra quem tava com dúvida se ele tá mal ou não, tá aí a resposta. Ele realmente está mal. A própria esposa dele tá falando. Então é isso, gente. Se puderem não jogar hate porque ele já tá mal, é um pouquinho de empatia só. Você não precisa nem gostar dele, pode achar ele errado. Mas não precisa, sabe, nesse momento. Porque o que ele tá fazendo não é tão grave assim, a ponto de arriscar a vida dele, sabe? E eu falaria isso de qualquer um, a não ser que o cara é um criminoso, ou que ele fez alguma coisa muito grave. Aí eu não vou passar pano. Pensa se fosse com você, né? Não precisa... Eu vi meu vídeo quando eu fui editar, pareceu que eu tava meio que falando que eles estão certos, o Justin e a Hailey. Eles não estão certos, a Hailey realmente cutuca a Selena. Quando alguém fala alguma coisa da Selena, ou a Selena fala alguma coisa, ele responde mesmo. Então, ele não é santo. Só que, novamente, pra deixar bem claro, eu só acho que é desproporcional o hate que eles sofrem comparado com as coisas que eles fizeram. Será? Acho que deu pra entender, né? Espero que sim. Muito obrigada por quem assistiu. Não se esquece, novamente, de deixar o like, seguir o canal, comentar, compartilha e ativa o sininho pra me ajudar e pra mais conteúdos que nem esse. Um beijão, bom fim de semana pra vocês.